terça na escola dominical. E que bom que os irmãos estão entendendo essa necessidade que todos nós temos, né? Capítulo 24 do livro de Gênesis, versículo de número 15. Eu vou ler 5 versículos na sequência. Os irmãos que acharam podem dizer amém? Amém. A epígrafe desse texto nos diz: o encontro de Rebeca. Versículo 15: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem Varão não havia conhecido. E desceu a ponte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Versículo de número 19. E acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus cabelos, até que acabem de beber. Finalmente, versículo de número 20. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus cabelos. Até aqui vemos essa leitura. A você que pode, nos acompanhe em mais uma oração neste momento. Olhe sua Bíblia no seu banco e vamos falar mais uma vez com Deus nesta hora. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos neste instante de falarmos da Tua Palavra a este povo que é tão especial, Senhor. É a menina dos Teus olhos, a Tua noiva adornada, separada, que está, Senhor, aleluia, se preparando para subir ao Teu encontro naquele glorioso dia, como a noiva do Cordeiro. E nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja, Senhor, uma vida de acordo com os ensinamentos contidos na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, neste exato momento, venha se apoderar de nós nesta situação e que possamos ser usados por Ele de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. E que esta noite não seja diferente das noites anteriores, que o Senhor venha nos agraciar com a revelação da Tua Palavra e que venhamos sair deste lugar cada vez mais alimentados, mais nutridos para a glória do Teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, estejam assentados, meus irmãos. Glória a Jesus. Eu continuo feliz e grato a Deus por poder retomar com os irmãos este estudo que para mim tem sido muito edificante, porque se é surpresa para alguns ou não, mas sempre que nós relembramos algum assunto ou que nós tentamos passar algum assunto, a primeira pessoa que aprende esse conteúdo é quem pretende passar o assunto. Então, à medida que nós estamos conversando com os irmãos, nós estamos aprendendo, e isso é muito importante, isso edifica muito as nossas vidas. Nós caminhamos então para o término do nosso estudo, as 5 linguagens do amor. Autor, Gary Chapman, um livro que teve mais de 5 milhões de exemplares vendidos. É um livro com conteúdo bíblico, com embasamento bíblico e fundamentado também com experiências de pessoas que já vivenciaram certas situações que servem para nós de orientação. Então, meus irmãos, eu também quero comunicar que eu estarei lhe propondo, inclusive essa foi uma sugestão da minha esposa, ao término desse estudo, os irmãos percebem que nós sempre trazemos algumas anotações. Ao término desse estudo eu pretendo juntar o conteúdo de todos esses dias que nós estivemos aqui com os irmãos
e criar uma pequena apostila, talvez no máximo umas 10 páginas, e nós vamos oferecer aos irmãos gratuitamente essa apostila. E os irmãos que tiverem desejo, vontade de rever os assuntos que nós já conversamos, que estão anotados aqui nessas páginas, nos procure, nós vamos tomar nota do seu nome, para que a gente possa produzir um número adequado dessas apostilas, e eu terei muito prazer em conceder isso aos irmãos que nos procurarem. Amém? O pastor nos apoia nisso, pastor? Amém? O pastor está apoiando então essa nossa atitude de compartilhar com os irmãos essa pequena apostila. Nós já estudamos, então, recapitulando rapidamente, só o título das linguagens do amor que nós já conhecemos. Primeira delas, nós já estudamos, que é palavras de afirmação. A segunda delas, os irmãos, alguns deles já têm na ponta da língua, né? Especialmente se essa é a sua própria linguagem. A segunda delas, tempo de qualidade. A terceira, que nós vimos no último encontro, no último culto, foi presentes. Então, agora, caminhando para o encerramento desse estudo, nós vamos resumir e tentar, em rápidos conceitos e palavras, trabalhar dois assuntos ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo momento que nos é oferecido, para tratar dois assuntos: atos de serviço, que é o assunto principal que nós iniciamos a partir de agora, e em sequência, concluindo o estudo, o último tópico, então, chamado toque físico, que seria a última linguagem de amor. Na página de número 107 deste livro, nós temos a introdução do que diz respeito à linguagem de amor chamada atos de serviço. Eu quero fazer uma pequena leitura rápida aqui, e os irmãos já vão então se encontrando, se identificando no conceito do que significa atos de serviço, no que tem a ver com a linguagem do amor. Diz o seguinte: o autor do livro, antes de se despedir de um casal, ele se propôs a rever a resposta do marido com relação a uma pergunta que ele fez. Ele perguntou assim ao marido: você se sente amado por Janice? E o marido respondeu: eu sempre me senti amado por ela, Dr. Shepard. Janice é a melhor dona de casa do mundo. Cozinha muito bem, como ninguém, aliás. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças. Sei que ela me ama. Aí o novo parágrafo diz o seguinte: a primeira linguagem do amor de Jim, que é o nome desse marido, ou Jim, depende da pronúncia, é o que chamam de atos de serviço, ou seja, aquilo que você sabe que seu cônjuge gostaria que você fizesse. É procurar agradar, realizando coisas que ele aprecia, que ele gosta, expressando amor por diversas formas de atos de serviço. Então, essas formas podem ser as mais variadas possíveis, diversas maneiras, como preparar uma boa refeição, pôr uma mesa bem arrumada, lavar a louça, passar o aspirador, arrumar a cômoda, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, remover as manchinhas brancas do espelho. Tem gente que já está dando risada nessa hora, né? Aquelas manchinhas causadas pelo creme dental, né? Retirar os insetos mortos no vidro do carro, levar o lixo para fora no dia que o lixeiro vem buscar, trocar a fralda do bebê, pintar o quarto, tirar o pó da estante, fazer manutenção do carro, limpar a garagem, cortar a grama, limpar o mato do jardim. Você está vendo aqui? Uma infinidade, né? Ele não para por aqui, ele segue dizendo: retirar folhas mortas, tirar o pó da persiana, levar o cachorro para passear, alimentar o gatinho, trocar a água do aquário, todos atos de serviço. É uma lista bem grande, né? Mas se você realiza qualquer uma dessas atitudes para o seu cônjuge que tem a primeira linguagem de amor como atos de serviço, ele se sente amado.
O Jim aqui, o marido da Janice, se sentia amado pelo fato de ela ser uma ótima dona de casa. Ela cuidava das crianças, ela mantinha as crianças arrumadas, cheirosas, cabelinho cortado, a mesa sempre era bem posta, era uma ótima cozinheira. Então isso qualificava ela de acordo com a necessidade emocional que ele tinha com respeito a atos de serviço. Então, meus irmãos, para que sejam realizados todos esses exemplos aqui, é necessário 3 situações: pensar, planejar e, é claro, executar. Porque de nada vale uma boa intenção sem uma atitude a respeito daquilo. Já dizia, e eu já falei isso aqui em uma outra ocasião, o autor do livro Homem ao Máximo, Edwin Louis Cole, é o nome dele. Ele diz: uma mudança só é mudança quando alguma coisa muda, senão não é mudança. Então não adianta você pensar e planejar e na hora de fazer acontecer você deixar as coisas de lado. Se cumpridos, se realizados com o espírito certo e positivo, aquela coisa de fazer voluntariamente, de bom grado, então todas essas atitudes são incontestáveis e inegáveis expressões de amor. Amém, meus irmãos? Muito bem. Certa vez nós vimos Jesus demonstrando amor pelos seus discípulos, como uma atitude prática que dizia respeito a um ato de serviço. Inclusive, essa atitude é bastante interessante e referência, especialmente para aqueles que são líderes, para aqueles que querem seguir aqui o exemplo de Cristo. Mas isso também é aplicável a qualquer pessoa que quer seguir as pisadas de Jesus. Jesus simplesmente e literalmente sentou-se diante dos seus discípulos com uma bacia que continha água, e como era costume naquela região, pois as pessoas andavam com sandálias e os seus pés estavam frequentemente empoeirados quando chegava alguém em casa, então os servos deste dono desta casa serviam a este novo hospitaleiro de primeiro momento, lavando os pés desta visita. Jesus lava um a um os seus pés e os enxuga certamente, inclusive os pés de Judas. Jesus tem aqui uma manifestação de amor para com relação aos seus discípulos. Ele que deixou, destituiu-se de toda a sua glória, de toda a sua soberania, para estar em forma de homem, ele mesmo serviu. E então este é o exemplo para nós precisamos servir. E quando nós tratamos o assunto que diz respeito à primeira linguagem do amor em um relacionamento, chamada atos de serviço, este é um exemplo muito bem prático. Nós temos um autor de um livro, Charles Swindoll. Ele escreve um livro com o título Eu, um servo, você está brincando. Esse é o título do livro. É uma proposta de que nós venhamos manter uma prática de vida em serviço de outras pessoas. E é muito interessante esse tipo de literatura, porque nós aprendemos muito a respeito de doar a si mesmo. Seguidamente, meus irmãos, nós vemos também Paulo orientando aos Gálatas, dizendo o seguinte: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, o meio que nos dá condições de sermos servos uns dos outros, que isso aconteça reciprocamente de uma parte para com a outra parte, isso então vem mediante ao amor. Se não houver amor,
não há reciprocidade, você até faz, mas não tem retorno. Então é o amor o caminho de que nos dá condições de sermos servos um do outro. Glória a Deus. Então, meus irmãos, também é interessante como a preposição, ou melhor, a predisposição de uma pessoa em servir a outro é capaz de transmitir amor. Sabe aquele tipo de pessoa que é solícita? O que é uma pessoa solícita? Ela vê, enxerga a necessidade do outro antes do outro pedir. Antes do outro pedir, ele já enxerga a necessidade do outro. A gente tem aqui bons exemplos no nosso grupo. Os obreiros vêm, o pregador vai iniciar a mensagem, alguém já rapidamente, prontamente, em seguida da leitura da palavra, já vai, pega um copo com água e deixa ali disponível para o pregador estar então fazendo uso dessa água. E isso, num relacionamento conjugal, é de extrema e é essencial quando a gente está tratando a questão de atos de serviço, que é essa prontidão, ser uma pessoa que tem essa predisposição. A exemplo do texto bíblico usado como base, que nós fizemos a leitura, contando a história de Rebeca, quando o servo de Abraão foi enviado a trazer uma esposa para o seu filho Isaque. A exemplo desse texto, nós encontramos essa qualidade na vida de Rebeca, que voluntariamente se dispôs a dar de beber a todos os camelos do servo de Abraão. Ele pediu água somente para si próprio, só para ele pediu água. Mas ela se prontificou então a dar água a todos os camelos. Perceba que isso exigiu dela um esforço muito grande, porque imagina bem, como algumas pessoas devem saber, o camelo ele consegue ficar um bom tempo sem tomar água, mas quando ele para abastecer, demora, porque ele toma muita água também, ele absorve muita água, fica muito tempo sem beber água, mas quando para encher o tanque, ele demora, porque ele toma muita água. Então Rebeca, na intenção de ser gentil e hospitaleira, não perdeu a oportunidade de servir. E sabe o que me chama a atenção com essa situação? É que eu posso deduzir pelo texto aqui, que se a linguagem do amor de Isaque, que aquele que veio a ser o seu esposo, era atos de serviço, Rebeca não teria dificuldade em manter o tanque de amor de Isaque sempre cheio. Por quê? Porque ela tinha essa coisa de solicitude, de prontidão naturalmente. Então, isso colaborava bastante. Tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade, né? Aquele tipo de pessoa que às vezes é um pouco constrangido, tem um pouco menos de iniciativa, mas se você descobrir que a linguagem de amor do seu cônjuge é ato de serviço, esforce-se em tentar atender essa necessidade do seu cônjuge. Eu vou trazer agora aqui, em rápidas palavras, algumas experiências pessoais. Eu posso falar com propriedade deste assunto no que diz respeito à linguagem do amor, atos de serviço, porque essa é a minha linguagem do amor. É assim que eu me sinto amado pela minha esposa, quando ela tem atitudes que correspondem a atos de serviço, eu me sinto amado pela minha esposa. Então, como eu disse, particularmente eu tenho essa identificação com essa linguagem do amor. Então eu sempre me intriguei pelo motivo e pelo fato de algumas coisas, né, aparentemente tão simples, terem um significado tão importante para mim. Coisas banais, coisas do dia a dia. Por exemplo, muitas das nossas indisposições no início do casamento, especialmente nos primeiros anos, né, que as pessoas têm uma série de ajustes, uma série de identificações mútuas, de pontos de vista diferentes. Então, no início do casamento, eram iniciadas algumas indisposições por circunstâncias corriqueiras, como, por exemplo, um calçado sujo, ou uma
peças de roupa no chão. Em algumas situações, a minha esposa, ela passava o dia inteiro limpando a casa, lavando, varrendo, secando roupa, passando roupa, e de repente, quando eu chegava em casa, tinha qualquer coisa que não estava no lugar devido. Uma camisa minha que de repente caiu do puff quando ela foi levar para a lavanderia, e estava ali, a casa estava toda limpa, organizada, cheirosa, só que aquela camisa no chão chamava minha atenção a ponto de repente eu fazer uma observação com respeito àquela camisa, porque para mim era importante. E aí o interessante, e o que nos faz dar risada hoje, nos faz parar e rir juntos, é que a linguagem de amor da minha esposa, já que a gente está concluindo o assunto geral, né, de todas as linguagens, então agora revelo, identifico a nossa própria linguagem, né? Minha esposa tem como linguagem, primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Então, quando eu fazia uma observação sobre aquele pequeno vestígio em que ficou na casa, para ela seria a mesma coisa de que eu não estivesse valorizando todo o seu empenho, todo o seu esforço que ela fez anteriormente para tentar me agradar. Então, esse descuido que de repente ela teve com aquela camisa, soava para mim, inconscientemente, o meu cérebro dizia: ela não me ama. Porque é muito interessante quando você descobre a sua própria linguagem de amor, e você para dar uma olhada em situações talvez não muito distantes, que estão próximas de você, e você vai perceber como que o nosso cérebro, inconscientemente, devido ao desenvolvimento na nossa infância, da nossa linguagem, primeira linguagem do amor, como ele responde, e nós temos comportamentos, no mínimo, interessantes diante de circunstâncias que dizem respeito à nossa linguagem emocional. Então, em contrapartida, quando eu achava aquilo um descuido, a minha esposa, tendo como palavras de afirmação, qualquer manifestação minha de descontentamento em relação às suas atividades em casa, transmitiam para ela uma desvalorização de todo o seu empenho, da sua dedicação, supondo que, para ela, né, de que eu não a amava. Isso é bem interessante. Quando você descobre isso, você consegue trabalhar de uma forma muito melhor e você passa a ter um relacionamento muito mais construtivo. Ok, meus irmãos? Alguém diz que a maior sabedoria é aquela que se adquire mediante as experiências que você tem na vida. Essa é a maior sabedoria, aquela adquirida pelas experiências. Então eu quero que os irmãos escutem o que eu vou dizer agora. 90%, eu digo 90% de tudo o que eu e minha esposa Thalita aprendemos no relacionamento conjugal surgiu das experiências do dia a dia, porque raramente nós tínhamos à nossa disposição alguém que nos instruísse, alguém que nos orientasse diante destas circunstâncias aparentemente banais. Nos nossos primeiros 5 anos de relacionamento, nós nunca tivemos uma oportunidade de ouvir qualquer estudo sobre relação conjugal na nossa igreja. Nós não tivemos possibilidade de participar de um culto como esse, em que se trabalha explicitamente, abertamente, orientações sobre o relacionamento. Então, por isso a gente concluiu que há situações em nossa vida que Deus quer que vivenciamos, para que as nossas experiências venham trazer edificação, construção para a vida de outras pessoas. Portanto, Deus não nos dá experiência para que nós venhamos guardá-las no baú e chateá-las. Se Deus permitiu você e seu cônjuge passarem por situações em que vocês não tiveram amparo, seja de pastor, seja de familiar, seja de quem quer que for, é porque Deus quis.
que você passasse por esse caminho, tomasse nota das suas experiências, para que no momento certo compartilhasse as suas experiências com alguém que precise ouvir o conselho de alguém que já passou por aquele caminho. Então não se preocupe se você tem situações difíceis e às vezes você se sente sozinho. Deus está com você no barco, Jesus está com você na tempestade, e na tempestade Ele mostra e prova o seu amor para aqueles que são fiéis a Ele. Eu caminho então para a conclusão dessa quarta linguagem do amor, dizendo aos irmãos: quando você deseja sinalizar a sua linguagem de amor, especialmente no que diz respeito a atos de serviço, procure fazê-lo através de pedidos. Por quê? Porque os pedidos direcionam o amor. Já as cobranças, as imposições impedem que o amor seja liberado. Então, portanto, hoje, se eu gostaria que a minha esposa me atendesse em uma expectativa que diz respeito à minha linguagem de amor, eu vou pedir a ela que ela faça tal coisa, porque de repente ela não enxergou aquela necessidade. Então, quando eu necessito que ela prenda um botão para mim na minha camisa, eu digo: amor, você pode prender esse botão para mim? Então ela prontamente atende aquele pedido com amor. Agora, se eu chego e jogo a camisa na mesa e digo: amor, você não está vendo que essa camisa está sem botão? Qual é a mulher que, tendo a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação, vai receber isso de pronto, assim, gratuitamente, sem se ofender ou sem se sentir desvalorizada ou mal amada? Então, portanto, há uma necessidade minha de trabalhar muito bem o meu diálogo para que eu seja atendido, ok? Então, uma das coisas que mais enchem no tanque do amor de alguém que tem a linguagem do amor, atos de serviço como primeira linguagem, é a disposição voluntária. Ou seja, inicialmente você faz um pedido, e em seguida esse pedido vai se tornando uma prática voluntária. Você diz: amor, vem, ou cheiro, não sei como os irmãos costumam chamar o seu cônjuge, né? Então você vai se manifestando: eu gostaria que você fizesse tal coisa. E quando você sinaliza, então o seu cônjuge acata isso, adere a isso como uma atitude corriqueira. Você sempre gosta que a sua toalha de banho esteja pendurada ali no banheiro e pronta, então você sinaliza 1, 2, 3 vezes até que isso se fixe na mente do seu cônjuge e ele voluntariamente faça isso. Então, com carinho, você passa a se sentir mais amado por ele e por ela. Tenho 10 minutos para tentar então entrar na nossa última linguagem do amor, chamada toque físico. Aqui nós concluímos atos de serviço e entramos definitivamente na última linguagem do amor, toque físico. Abra sua Bíblia comigo, por favor, meu irmão e minha irmã, no livro poético que está recheado de manifestações românticas de um cônjuge para o outro. Quem arrisca o palpite? Oi? Cantares de Salomão. Glória a Deus. Escrito pelo rei Salomão. Cântico dos Cânticos. Cantares, capítulo de número 1, versículo de número 2 apenas. Eu quero fazer menção a um versículo para nos dar base ao conteúdo que vamos trazer deste ponto em diante. Amém, meus irmãos? Diz o texto: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Ponto final. É apenas este versículo que eu quero usar como referência para a última linguagem do amor, chamada atos
de serviço. Eu tenho na página 127 do livro que estamos estudando, uma introdução, tá? Então eu gostaria que os irmãos ouvissem essa introdução para que nós pudéssemos nos situar dentro dessa linguagem e perceber se é a linguagem que fala mais forte em nosso coração. Há muito tempo se sabe que o toque físico é uma forma de se comunicar o amor emocional. Inúmeras pesquisas na área do desenvolvimento infantil chegaram às seguintes conclusões. Perceba, os bebês que são tomados nos braços, beijados e abraçados, desenvolvem uma vida emocional mais saudável do que os que são deixados durante um longo período de tempo sem contato físico. A importância do toque no que se refere às crianças não é uma ideia moderna que surgiu agora, recente, é algo já antigo. Durante o ministério de Cristo, os hebreus que moravam na Palestina reconheciam que Jesus era um grande mestre e levavam seus filhos até eles para que tocasse neles. Marcos 10 e 13. Durante o ministério, como podemos nos lembrar, seus discípulos repreenderam aos pais daquelas crianças, pois acharam que o Filho de Deus estava ocupado demais para aquela atividade tão frívola, ou tão superficial ou banal. Porém, as Escrituras afirmam-nos que Jesus se indignou com os seguidores e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E finalmente ele diz: então, tomando-as dos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ouça a frase: pais sábios que fazem uso da sabedoria, em qualquer cultura, também tocam seus filhos de forma amorosa, carinhosa, fraternal. Em qualquer cultura você vai encontrar o pai e a mãe tocando carinhosamente em seus filhos. Ok, vamos prosseguindo então. O toque físico, meus irmãos, no casamento, que é o assunto principal dessa nossa reunião, diferente do que pensam alguns, não diz respeito apenas ao ato sexual em si, mas é algo que vai além disso. O toque físico também está relacionado ao andar de mãos dadas, ao beijar, ao abraçar, ao afagar, acariciar. Em torno de tudo isso está relacionado o toque físico. Se a linguagem do amor do seu cônjuge for o toque físico, nada será mais importante do que abraçá-lo quando ele chorar ou estiver em crise. Se a primeira linguagem do amor do seu cônjuge for toque físico, quando ele estiver em crise, quando ele estiver choroso, quando ele estiver lamurioso, descontente com alguma coisa, não basta você dar R$50 e dizer vai para o shopping passear e comprar alguma coisa. Não basta você fazer uma comida deliciosa, maravilhosa e pôr na mesa para jantarem ou almoçarem juntos. Um abraço é o que significa para ele uma manifestação poderosa do seu amor para ele. E aí você pode então usar o abraço, usar o carinho, usar o beijo, e ele vai se sentir atendido quanto à sua expectativa, e aquela tensão, aquele momento de crise vai se caracterizar com menos intensidade, vai ficar ameno na mente do seu cônjuge, porque ele vai se sentir amparado na sua manifestação de amor
através do seu abraço. Então, neste caso, o toque físico é um poderoso comunicador de amor. O nosso corpo, ou seja, o corpo, ele existe para ser tocado. Então, através do toque, você transmite amor, mas também através do toque, você pode transmitir, inclusive, a agressão. Vamos entender um pouco isso aqui. Uma criança cuja primeira linguagem do amor é toque físico e leva um tapa no seu rosto, quando a primeira linguagem dela é toque físico e ela leva um tapa no seu rosto, isso, na verdade, faz com que ela sofra inúmeras vezes, ou seja, infinitamente mais do que qualquer outra criança, por exemplo, que não tenha essa primeira linguagem do amor. E um abraço afetuoso, diferente de uma atitude de agressão, né? Um abraço afetuoso comunica amor a qualquer criança, mas para aquela criança cuja primeira linguagem do amor é toque físico, então esse gesto é muito mais construtivo para ela. Para ela, aquilo ali é tudo que ela precisa: um abraço, um beijo no rosto, um tapinha nas costas de dizer: você está de parabéns. Isso é o que faz essa criança se sentir amada. E isso, é claro, nós carregamos para dentro do nosso relacionamento. No casamento, como já mencionamos, o toque de amor existe de várias formas. O toque, questão do toque físico, manifestando o amor, ele existe em várias formas. Um afago amoroso em qualquer parte do corpo pode comunicar amor. Então, só que não quer dizer que todos os toques, todas as formas de toque são iguais, pois o nosso cônjuge, ele pode apreciar um toque muito mais do que um outro toque. Então, o que acontece neste momento? Qual é a dica? Qual é a orientação? É o seu cônjuge, é o seu esposo, é a sua esposa que sabe qual tipo de toque que mais lhe agrada. Então, procure ouvir, escutá-lo atentamente, porque quando ele fala para você, ele sinaliza, dá a orientação para você como é que você pode manifestar mais o seu amor por ele. Cuidado para não cair no erro de achar que aquilo que é agradável para você, que você se sente bem, também seja para o seu cônjuge. Entende? Se você quer falar a linguagem dele, sugira que ele mesmo indique a maneira como gosta de ser tocado. Mas não se limite apenas a isso. Não pegue simplesmente um manual, um itinerário do corpo do seu cônjuge e vá seguindo aquela rota única sempre. Não, você use então neste momento, a partir de uma instrução do seu cônjuge, não se limite, mas procure também ser espontâneo. Procure usar a sua própria criatividade, a sua própria imaginação e toque o seu cônjuge de formas diferentes, mas especialmente da maneira que ele se sinta amado. Amém, meus irmãos? Eu estou caminhando então para a conclusão dessa última linguagem. O toque físico em momentos de crise, ou os toques físicos em si, são revigorantes. Eles dão um vigor novo para a mente e para o coração. Por isso, não economize se você perceber que o seu cônjuge está em crise. Não tenha em si uma atitude econômica em dar um colo para o seu cônjuge. Outro dia minha esposa teve uma dificuldade no trabalho e eu achei muito interessante que Deus falou ao meu coração que naquele dia ou nos próximos dias que
surgiriam, eu estaria em uma circunstância em que precisaria dar carinho para minha esposa. Me veio um sentimento no meu coração bem transparente com relação a isso. E exatamente no mesmo dia que minha esposa chegou em casa com um problema no trabalho, e ela me confidenciou, conversou comigo a sua dificuldade, e ela inclusive chorou desabafando, e eu escutei atentamente, não interrompi quando ela estava falando da sua necessidade, deixei ela chorar, deixei ela desabafar, e quando ela finalizou, eu convidei ela para sairmos da cozinha e estarmos ao sofá, e no sofá eu disse para ela: senta aqui, amor, deita no meu colo, porque eu quero conversar contigo. Enquanto ela estava deitada no colo, eu estava acariciando o seu rosto, o seu cabelo, e dizia para ela palavras reconfortantes, palavras do plano, do projeto de Deus na vida dela, das atitudes que ela vinha tomando no seu trabalho, do testemunho, do bom exemplo que ela vinha semeando ali naquele lugar. E quando nós acabamos a conversa, ela já não chorava mais, mas estava sorrindo. E veja, perceba que a linguagem de amor dela, a primeira, não é toque físico, é palavras de afirmação. Então eu usei o toque físico como uma manifestação de carinho e apliquei também palavras de afirmação que levantaram dentro dela uma esperança de que aquilo que ela havia feito havia conserto e estava de determinado ponto de vista correto, e ela se sentiu muito bem com aquilo. Então eu acho que é importante a gente compartilhar as nossas próprias experiências, porque isso dá base, dá uma certa dica para as pessoas aplicarem também necessidades e situações parecidas. Então, meus irmãos, como o nosso tempo é curto, bastante resumido, eu quero finalizar aqui a última linguagem do amor, chamada toque físico, e eu quero convidar a todos os irmãos a estarem em pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração, e depois dessa oração eu queria pedir para o irmão Alan, o obreiro nosso, a cantar um lindo harpa, somente a primeira estrofe e o refrão, e aí a gente vai estar fazendo a nossa oferta. Nós vamos estar contribuindo com os nossos dízimos, com as ofertas alçadas, e o irmão Brasil, se puder ajudar, senão a gente tira no lugar mesmo, se puder ajudar ali. Aí nós vamos então ofertar em seguida. Eu quero, meus irmãos, aqui manifestar uma disposição minha e da minha esposa para aqueles irmãos, aquelas irmãs que tiverem interesse, é claro, de tirar alguma dúvida a respeito do assunto que nós trabalhamos aqui essas semanas. Quero pedir perdão aos irmãos se em algum momento nós fomos um pouco cansativos, porque isso trata, na verdade, de um estudo sistemático, um tanto metódico. A gente precisa seguir uma linha de pensamento para que a gente tenha um aproveitamento maior. Isso às vezes se torna um pouco cansativo, por isso a gente não deve passar muito mais de 30 minutos de exposição de assuntos como esse. Mas os irmãos que tiverem alguma dúvida, por favor, procurem o pastor Saulo, a minha esposa, a Natalita. Nós estaremos tendo maior prazer em conversar com os irmãos. Alguém pode ter ficado em cima do muro com relação a qual é realmente a primeira linguagem do amor. Então nós vamos conversar, porque assim, nós temos uma linguagem que se destaca, mas nós temos as outras 4 linguagens que também se manifestam, mas em menor força. Então é muito importante que a gente venha conversar e tirar essas dúvidas, para que os irmãos possam então aplicar isso em seu casamento. Amém, meus irmãos? Quantos querem agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado? Podem dizer amém? Amém. Eu gostaria de convidar o presbítero, irmão Abílio, José Abílio, para fazer esta oração. Logo após, então, o nosso irmão Alan vai estar cantando um tarde. Senhor Deus, que está nos céus, damos graças ao Senhor por esse estudo maravilhoso no qual o Senhor tem usado os outros servos salvos para nos trazer, Senhor, a qual nós aprendemos, Senhor, para a nossa identificação, para a nossa vida conjugal. Meu Deus, agradecemos por tudo. Também os teus filhos que vão contribuir com o dízimo e com a oferta, abençoa grandemente conforme, Senhor, ó Deus,
Aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos cavalos, Senhor. Vamos cantar no número 8. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Quais são as 5 linguagens do amor que foi ensinado aqui? Quem pode falar para nós? Primeira. Palavra de afirmação. Segunda. Tem tempo de qualidade. Quem tiver a coragem de falar todas elas, e for mais rápido, vai ganhar o projeto. Agora vai ficar difícil. Mas tem que se manifestar, levantar a mão e falar e sim. Vai dar confusão. Mas tem que ser o primeiro que falar e sim completo. Levantar a mão e arriscar o convite. Quem conhece, quem sabe as 5 linguagens do amor, levanta a mão. O amor, Jesus é amor. Tem 5 leis. Nelson, fala aí, Nelson. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e conquista. Amém. Eu ganhei o livro porque eu me disse para ele ali antes da Amém? Que bênção, né? E eu descobri qual é o meu, eu vou falar com a minha esposa. Não é presente. Aleluia, que maravilha, né, amados? Isso é muito bom, esse estudo bíblico. Aleluia, louvo a Deus pelos irmãos que estiveram aqui. Foi 4 terça-feira e nós aprendemos muito. E eu vou pedir uma apostila dessa. Só lembrando os irmãos que eu também fiz um estudo sobre os dons e falei que ia fazer a apostila e estou fazendo. Semana passada que eu comecei, eu digitei já uma página, né? É fácil, muita atividade. E quero ver se essa semana eu concluo. Eu lembro que a Manu me pediu. Se mais alguém precisar e desejar sobre os dons espirituais também, eu tenho uma apostila que nós ministramos aqui. E assim tem sido as nossas terça-feiras, né? Estudo bíblico, e achei muito bacana essa questão da gente estar fazendo a apostila, e se os irmãos quiserem adquirir, é muito importante, né? Não precisa pagar nada, é uma bênção. Pagamento é orar por nós, né? Que Deus continue nos abençoando, que Deus abençoe a vida do irmão Saulo, a sua esposa, e continue usando os seus servos. Os irmãos estão felizes essa noite por esse estudo, amém, né? Vamos orar para encerrar essa reunião, agradecendo a Deus. Que Deus abençoe a todos que vieram, que Deus abençoe o irmão José com a esposa, seus filhos. As portas estão sempre abertas aí para receber os irmãos. Amado e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo bíblico e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família.
e que possamos colocar em prática, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser ouvinte e praticante da Tua palavra. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Guarda cada um dos teus filhos, agora para os seus mares, dando a noite abençoada, Senhor, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Dizemos junto: tudo posso naquele que me fortalece. Bom e paz, e que Deus abençoe a todos os irmãos. Estamos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, meus irmãos.